O que o medo e o cinema têm em comum? A resposta é simples: a subjetividade. E é a partir dela que o diretor Steven Soderbergh assina o filme de terror mais original que eu vi em 2025 até aqui. Eu tô falando de Presença, uma daquelas experiências cinematográficas, ouso dizer, geniais, que você pode amar, pode detestar, mas você vai querer assistir. Eu garanto. Até porque esse é um filme narrado a partir do ponto de vista de um fantasma. Nós vemos o que ele vê. Nós experimentamos a sua impotência. Nós mergulhamos numa história com desdobramentos angustiantes que usa o medo do sobrenatural para invadir a realidade de uma família como tantas. E esse é o tema do vídeo de hoje. E aí galera, eu sou o Thiago, e antes de começar a falar sobre Presença, eu quero pedir pra vocês deixarem um like, compartilharem o vídeo com os amigos, me seguirem por aqui no Barato no Cinema, caso você seja novo, pra mais vídeos como esse. É um projeto que eu tô começando, estamos chegando aí à marca de 4.000 seguidores por aqui, e eu conto com vocês pra me ajudar nessa, até porque eu quero seguir falando de filmes como Presença. Eu nunca imaginaria que esse filme fosse ter uma proposta tão única. Quer dizer, eu até tinha alguma expectativa, porque esse é um filme do diretor Steven Soderbergh. Talvez o cineasta americano que mais venha testando ou experimentando os limites do cinema mainstream na última década. É só você olhar para a filmografia dele. Recentemente ele dirigiu um thriller angustiante num hospital, um drama esportivo sobre o mundo do basquete, um filme de máfia pro streaming, um suspense ambientado num único cenário, um filme de espionagem com um elenco estrelado, que inclusive chegou nos cinemas recentemente, sempre com uma assinatura reconhecida por desafiar certos padrões e convenções tipicamente hollywoodianas. Mas Soderbergh tem ido além dessa variação temática nesses filmes, e eu tô adorando isso. Ele tem se reaproximado das suas origens no cinema independente. Ele passou a rodar suas produções com câmeras digitais portáteis. Ele passou a investir em propostas minimalistas e experimentar a liberdade delas. Ele passou a testar novas, ou pelo menos revigoradas, formas de linguagem. O que nos traz a Presença. Um filme de terror, algo que o diretor não costuma assinar. Não dentro dessa região sobrenatural. Um filme que nasce de um medo universal, o medo do invisível, o medo do desconhecido, o medo daquilo que pode até ser sentido, mas nunca visto. Todo mundo, eu acho que vocês, com certeza, numa noite solitária, já experimentaram essa sensação de presença, esse medo que nos faz olhar para trás, procurar o que não existe. A ideia do filme por si só era muito promissora. Fazer um longa de terror centrado na perspectiva de um fantasma. E a forma com que ele imprime isso em tela é muito original. Ele usa uma câmera digital da Sony na mão. O diretor cria uma estética a partir dessa escolha tão imersiva quanto reconhecível. Aliás, uma curiosidade, é o próprio Soderbergh que interpreta, podemos dizer assim, o fantasma aqui. É ele o homem por trás da câmera. É ele que cria imagens que nós poderíamos ter criado na nossa casa, a partir de celulares, de dispositivos digitais. A subjetividade da câmera do diretor dialoga diretamente com a nossa subjetividade, e isso nos transporta para a realidade do filme. Presença começa numa casa vazia, um espaço totalmente desocupado, que já cria uma sensação de aprisionamento instantâneo, o que nós estamos fazendo ali dentro. E o filme nunca se atropela ao desenvolver essa história, porque o horror sobrenatural aqui conduz o olhar para o medo que se manifesta na realidade. A casa vazia logo é ocupada, e ocupada por uma família prestes a desmoronar. Algo ali dentro estava errado, e essa certeza se renova a cada corte seco, no ritmo de um fantasma. Um filme que caminha nesse ritmo, um filme que nos convida primeiro a contemplar e depois a entender. Até porque existe um sentimento de urgência em Presença que está menos ligado ao mistério em torno do fantasma e da presença dele ali dentro, e mais a forma com que Soderbergh conta essa história, com planos sequência que revelam fragmentos dos conflitos dessa família até serem repentinamente interrompidos. Essa é a perspectiva do fantasma. Essa é a nossa perspectiva. Nós estamos impotentes. Mas nós queremos essas respostas, nós queremos entender, e o diretor sabe disso. Tanto que a angústia em Presença tá menos no terror e mais na forma como a ameaça se manifesta na realidade de uma família como a minha ou a sua.
A disfuncionalidade é um perigo, o vazio é perturbador, a falta de diálogo entre pais e filhos é sufocante. São problemas do nosso plano, encarados por uma perspectiva fantasmagórica que se torna mais humana a cada corte. E é brilhante como o roteiro de David Koepp desenvolve as intenções dessa presença nos detalhes. Inclusive a cena, a primeira manifestação dessa presença, eu acho que ela é muito reveladora, tocante e ao mesmo tempo simples. Um simples gesto diz muito sobre aquela presença, diz muito sobre aquela entidade. Um simples gesto nos faz entender o que aquela entidade queria ali dentro, ou pelo menos parte das intenções dela. E a partir desse simples gesto, nós começamos a mergulhar na perspectiva não só daquela família, mas dessa entidade, e entender que por trás do tormento existia um resquício de humanidade, e esse resquício de humanidade, ele é naturalmente fascinante. Existe dor no silêncio, existe melancolia, existe curiosidade também, existe um reconhecimento que abre espaço para interpretações. Tudo o que diz respeito, por exemplo, voltando ao que eu falei anteriormente, a relação entre o fantasma e a filha adolescente cheia de feridas emocionais vivida por Kalina Liang, é fascinante. Invadir o mundo dessa jovem é tão impactante quanto supor que existe uma presença invisível e sobrenatural naquele espaço. É tão assustador também. Mas sabe o que torna a presença um filme tão único em sua proposta? É o fato de Steven Soderbergh não precisar sacrificar o exercício de gênero para sustentar essa proposta dramática. Aleluia! Ele nunca renega o fantástico ou o sobrenatural, muito pelo contrário. O diretor sabe como usar as convenções do gênero sem diluir essa proposta. Ele sabe também como criar o terror sem recorrer à obviedade dos filmes de casa mal assombradas. Agora, não vá esperando um filme de tirar a noite de sono, porque a proposta não é essa. Ele não quer fazer um filme cheio de jump scares, que assusta a qualquer custo. Definitivamente não. Mas ao investir numa estética tão possível, tão real, o cineasta desperta outros medos na gente. Ele nos faz crer no invisível. Pior, ele nos faz sentir essa presença carregada de melancolia, impotência e dor. E sempre quando necessário, usando alguns elementos do cinema de horror mais tradicional para gerar certos estímulos no público. O design de som, em especial, explode em momentos-chave, criando alguns sustos sensoriais que eu achei bem interessantes e que eu não estava esperando. Por isso, eles se tornaram mais impactantes pra mim. Além disso, o filme tem uma reviravolta que me pegou desprevenido, daquelas que reforçam o clima de tensão envolvendo o destino dos personagens, sem prejudicar o elemento dramático da história, que faz todo o sentido aqui, até pela forma com que o diretor estrutura o filme, com planos sequências que sugerem uma inevitabilidade. Ele sustenta essa sensação de perigo iminente que alimenta as nossas dúvidas até essa sequência final. Então a reviravolta, ela dialoga com as intenções do diretor, ela dialoga com um perigo que também é bem desenvolvido e que, a partir desse olhar sobrenatural, se aproxima do real, enxergando as consequências nesse vazio, as distorções que ocupam o espaço, a dor que pode se manifestar não só através do olhar desse ser fantasmagórico, mas que se manifesta no choro da adolescente, na dúvida de um pai, na dificuldade da mãe em se conectar com a filha, e nem mesmo o fato de presença resolver se explicar um pouco além da conta ali nos segundos finais reduz o impacto causado por uma experiência imersiva, provocante enquanto exercício de gênero, que vai dividir o público como qualquer grande filme de terror deve fazer, mas muitos estão optando por não fazer. E, pra mim, presença só reforça a sua coragem a partir dessas escolhas. Porque o medo é subjetivo. O cinema também é subjetivo. E o diretor Steven Soderbergh, ele sabe que está assinando um filme que talvez não vá agradar todo mundo, tanto em ritmo quanto escolhas narrativas ou visuais. Mas ele sabe que ele está assinando um filme fiel à sua proposta. Fiel à natureza dramática que pode coexistir num filme sobrenatural de terror, fiel ao desenvolvimento dos personagens, a um estudo de personagem e a um estudo sobre o vazio que nos acompanha. Um vazio preenchido por distorções, um vazio perigoso, um vazio revelado aos olhos de um fantasma,
um vazio revelado aos olhos do público. E aí, o que você achou de Presença? Diga nos comentários, não esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo e de seguir o Barata no Cinema, porque isso me ajuda demais.